ensinar os 5 passos para você tirar mais de 900 na redação. Quem quer tirar mais de 900 na redação e por que é importantíssimo tirar mais de 900? Como que essa nota pode nos ajudar? Combinado? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se estiver pequenininho o Enem, ele é muito importante no resultado final, porque de 2017 para cá, a redação ela passou a entrar ali na média global da prova do Enem. Então, a prova são 5 áreas, né? Matemática, ciências da natureza, linguagens, ciências humanas e redação. Então, redação sozinha vale 1000 pontos e essa é a única prova em que é possível de você tirar 1000. Por quê? Porque ela não é avaliada de acordo com o TRI. O TRI é aquela correção que tenta eliminar as pessoas que estão chutando na prova. Então, a redação do Enem, ela não traz essa questão do TRI. Ela tem as competências e é muito possível que você tire 1000 nessa redação, porque ela depende única e exclusivamente de você, do seu desempenho. Então, quanto mais você souber sobre o processo de avaliação da redação do Enem, maior vai ser a sua nota. Por isso que a gente está aqui. Então, mais de 900 é muito tranquilo de tirar e eu vou te ensinar aqui o passo a passo para a gente chegar lá. Além disso, gente, essa nota, né, da redação, ela pode ter um peso diferente em algumas universidades aí. Então, olha só, existem universidades que vão trazer para a gente a redação com peso 2 ou peso 3. Isso quer dizer que ela vai valer 2 vezes mais ou 3 vezes mais aí na soma da média das provas. Então, se você tirou mais de 900 na redação, essa nota ainda vai dobrar as chances de você aumentar a sua média. Então, olha só, aqui eu trouxe um caso para vocês de um participante que, tirando ali 600 pontos na redação, eu estou mantendo a mesma média em todas as outras 4 áreas ali da prova, tá? Então, esse participante, juntando ali as notas das outras áreas avaliadas no Enem, mais a nota da redação, somadas, fazendo ali a média aritmética, tirando 600 pontos na redação, a média se deu ali em 609,8. E por que isso... e por que eu trouxe esse caso para vocês? Olha, vou contar o exemplo aqui de uma aluna minha. Uma aluna minha, Ana Luísa, ela levou o 3º ano, né, dela ali priorizando os estudos da 3ª série mesmo, fez o Enem do jeito que deu e conseguiu tirar 600 na redação do Enem. Ela ficou um pouco frustrada com essa nota, mas ela não sabia ainda onde ela queria chegar, né? Ela não sabia qual curso. Porém, no ano seguinte, ela me procurou e falou: Renata, eu preciso passar em Direito. E aí ela me procurou em julho, de julho até novembro ali. Eu preciso passar em Direito e eu quero estudar aí, eu quero aprofundar a redação. Neste ano, a Ana Luísa, ela pulou, ela saltou de 600 para 960. Nas outras áreas, a nota dela não aumentou, né? Ela manteve a média ali nas outras áreas, mas aumentou aí em 360 pontos a nota na redação. Mantendo a média dela, como o caso aqui, como o caso desse participante, a Ana Luísa pode aumentar aí cerca de 30% do resultado dela. É o que a redação pode fazer por você. Ela pode aumentar até 30% da sua média final. Então, olha só, tirando aqui, saindo de 600 para 960 na redação, esse participante foi para 681,80. Ou seja, ele aumentou 80 pontos na média final. Isso dá uma arrancada enorme lá no SISU. Foi o que aconteceu com a Ana Luísa e ela conseguiu entrar no curso de Direito da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, aqui do ladinho. Me conta aqui, gente, quem quer entrar na Universidade Federal? Comenta aqui para mim, por favor. Por que o nosso aulão aqui chama Último Enem? Agora, em 2023, vai acontecer o último Enem no modelo que a gente conhece. Ou seja, a partir de 2024, torna-se obrigatório a aplicação do novo Enem de acordo com com o início ali do novo ensino médio, da reforma do ensino médio.
Então, em 2024 já haverá uma estrutura diferente para avaliação, só que vai ser tudo ainda ali, acredito que nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, né, da aplicação desse novo Enem, muita coisa vai ser teste. Então, eles vão colocar lá um sistema de prova, inclusive de provas dissertativas, né, até de matemática, física e química, para quem escolher, para quem quiser ir em uma engenharia, por exemplo. Então, eles vão colocar uma estrutura de prova que vai ser de teste. Então, é como se nós fôssemos ali cobaias, né, para tentar conseguir uma vaga na internet. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é o máximo de segurança possível para realizar a prova do Enem, porque isso traz estabilidade, estabilidade gera menos ansiedade na prova e a gente consegue fazer com eficiência ali a nossa redação mais de 900. Então, eu sugiro, né, que a gente não espere o novo Enem, que a gente já faça desse ano o nosso último Enem, ok? Então, eu sou Renata Fogaça, professora de Língua Portuguesa e Redação, formada pela UFOP, especialista em gramática pela UFMG, né? Então, vou contar um pouquinho aqui de como eu entrei na graduação. Eu entrei na graduação em 2010. Em 2010 ainda nem tinha Enem como vestibular. Em 2010, nós ainda tínhamos a prova do Enem como primeira fase apenas. Então, essa jovem moça que vocês veem aí na foto sou eu, já iludida ali na Universidade Federal, mas muito feliz de entrar na graduação. Porém, quando eu entrei na graduação, eu sofri as consequências de vir de uma escola pública. Então, eu não tinha nenhuma prática de escrita, como eu acredito que a maioria aqui de vocês possa ter também nessa dificuldade. Eu não tive prática de escrita na escola, eu fiz muito pouco texto ao longo da minha formação acadêmica, e eu fui parar ali no curso de letras, e de repente eu caí numa disciplina que era revisão de textos, com uma professora assim, sabe aquela professora, uau, era a minha professora de revisão de textos, e eu queria chegar lá mandando bem, porém não foi o que aconteceu. Eu não conseguia entregar os meus trabalhos para ela, porque eu sabia que a minha escrita não era boa. Então eu fui para o curso de letras porque eu era excelente em gramática, que era o que a escola pública me ensinou. Então eu tinha muita aptidão, gostava do português, fui parar no curso de letras pela gramática, mas com a escrita eu sabia que eu não era eficiente. E aí, quando eu fui passar por essa disciplina de revisão de texto, com essa professora UAU, eu fiquei ali 4 meses sem entregar nenhum trabalho para ela. Eu não tinha coragem de entregar, porque eu sentia que eu não era capaz, que o meu texto não estava à altura daquela mulher UAU ler, né? Então eu fui postergando, mas aí eu cheguei no finalzinho do período, eu falei, poxa, se eu não entregar nenhum trabalho, eu vou reprovar, né? Eu não posso reprovar, tenho minha filha para criar, eu preciso fazer dar certo. Fui lá nessa professora, conversei com ela, falei, olha, Eliane, me ajuda, minha escrita não é legal, tô sem coragem de te entregar os textos. Nesse dia ela olhou para mim com tanto carinho, ela leu os meus textos, me deu alguns toques ali, consegui entregar, melhorei um pouco, mas ainda não estava 100%. Então, já na graduação, eu também me senti ali uma pessoa incompetente, né? Incompetente para escrita, despreparada. Em 2015, eu comecei o meu processo para lapidar o meu conhecimento sobre redação do Enem. Então, há mais de 7 anos, né? Eu já estou com a prática e estou habituada a me preparar para corrigir textos de diversos alunos com diversas realidades diferentes. 5 passos para a gente tirar mais de 900 na redação do Enem. O primeiro passo é entender a estrutura e a avaliação do Enem. E aí nós vamos aprender que a teoria ela vai importar até certo ponto, né? É muito comum a gente sempre começar pela teoria da redação e ela é muito importante. De fato, não dá para a gente tirar mais de 900 na redação sem conhecer ali um pouquinho dessa estrutura, tá? Sem entender como se dá a teoria do texto e entender que a língua portuguesa, na modalidade escrita,
ela também é uma ciência, por isso que ela está lá nas áreas do conhecimento do Enem, né? Então, saber se comunicar por meio da escrita também tem técnica, também tem ciência, também tem conhecimento aplicado, e é por isso que a gente tem que passar pela teoria. A gente vai passar um pouquinho aqui hoje também. Mas a gente não pode desvincular essa teoria da prática, e no nosso caso a gente vai focar na prática do Enem, da redação do Enem. Então, é uma prática aplicada a outros vestibulares também, mas para quem quer tirar mais de 900 na redação do Enem, tem que ficar de olho aqui nos 5 passos, porque a redação do Enem é muito particular, né? A avaliação dela tem algumas particularidades. Se você não faz, isso pode baixar sua nota e te impede de tirar mais de 900, ok? Bom, é importante também eu frisar para vocês que quando a gente fala sobre teoria do texto, a gente não está falando sobre modelo pronto. Então, quando eu falar aqui para vocês, olha, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é tal, isso não é uma fórmula, não é decorar texto, não é ciência. Então, se eu te der uma aula hoje, por exemplo, para tratar sobre o gênero receita, você vai saber que vai ter ali, olha, os ingredientes, o modo de preparo. Toda receita vai ter essa estrutura, certo? Por que isso acontece? Porque existe uma função ali desse gênero textual, que é a receita. A redação do Enem, agora a gente vai começar a entender um pouquinho de como é avaliada a redação do Enem. E por que a gente vai passar por isso, gente? Porque nós não vamos tirar mais de 900 na redação do Enem se a gente não conhece as competências. Quem aí tem dúvida nas competências? Então, olha só, a primeira das competências da redação vai avaliar o seu domínio quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que é esse domínio da modalidade escrita? A gente vai ter ali a avaliação principalmente da estrutura sintática. A estrutura sintática é a construção das frases, a construção dos períodos e dos parágrafos, né? Se vocês conseguem construir parágrafos completos, frases completas e estruturas complexas. Então, vocês já devem ter visto ali alguma redação nota 1000 e falam, nossa, impossível escrever uma redação dessas, né? Mas não é, tá? Não precisa necessariamente, é claro que o INEP, na hora de divulgar uma redação nota 1000, ele vai pegar aquela bonitinha, né? Aquela escrita complexa, mas para tirar mais de 900 na redação, não é necessário ser um Machado de Assis da vida. Então, a competência 1 aqui, ela vai avaliar, além dessa estrutura sintática, da composição das frases, os desvios, né? Os desvios de escrita e os desvios, principalmente, de ortografia e acentuação. Ah, Renata, mas eu não sei escrever muito bem, eu tenho muito problema com acentuação, com ortografia. Olha, essa aqui vai ser a nossa última preocupação neste momento, porque se a gente conseguir ajustar todas as outras competências, essa vai ficando mais fácil com o tempo, tá bom? E aí uma dúvida que é muito frequente, né, sobre a competência 1 é a questão de a gente achar que errou uma vírgula, você perde 5 pontos. Errou outra vírgula, mais 5 pontos. Não tem essa de errei, esqueci de colocar 10 acentos ou perder 100 pontos. Não existe isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu já vou explicar como essa avaliação é feita. Bom, a competência número 2, ela vai avaliar ali de você. Ela quer saber se você sabe e se você dá conta de abordar o tema completo, se você consegue entender a proposta ali do Enem e desenvolver uma redação sobre aquele tema. Ela vai avaliar ainda a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, se você consegue produzir ali a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão adequada. Eu vou falar disso também daqui a pouquinho, tá bom? Além disso, nós temos a competência número 3, que vai avaliar o seu projeto de texto, a forma como você organiza aí as suas ideias. Se você é capaz de selecionar informações, argumentos, né, fatos que defendam esse ponto de vista apresentado no seu texto, se esse texto ficou organizado, se você consegue interpretar as informações que foram postas ali. Então, a competência 3 vai avaliar o que a gente chama de projeto de texto.
A competência 4 é aquela que traz para a gente a avaliação da coesão e da coerência. Então, eu quero saber aqui se você está repetindo muitas palavras, se você está repetindo muitos conectivos, se você consegue, né, conectar, articular as ideias no seu desculpa, no seu texto de forma estratégica. Então, é pela competência 4 que a gente vai checar se você está articulando essas ideias. Uma informação muito importante, gente, olha só. Se você é avaliado em uma competência quanto à coesão, você não vai ser avaliado em outra competência em relação ao mesmo aspecto. Então, se você perde ponto, por exemplo, quanto à ortografia, isso não vai tirar ponto de você em outras competências. Então, Renata, tem muita dificuldade com ortografia. Não tem problema, você ainda consegue tirar 200 na competência 2, na 3, na 4 e na 5, ok? Então, é importante entender que essas competências, elas são avaliadas de forma separada, tá bom? Aqui sobre a competência 5, né? Nós vamos aprender a elaborar uma proposta de intervenção. É necessário, na competência 5, que lá durante a sua construção da proposta de intervenção, que você crie, desenvolva, elabore uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, uma ação que solucione aquele aspecto que foi abordado por você ao longo do texto. Isso é uma exigência, gente, peculiar do Enem. Agora, imagine só, são 200 pontos na sua redação para avaliar só se você está fazendo uma proposta de intervenção completa. Então, é muito necessário que vocês percebam esse aspecto no texto de vocês, porque se vocês não estão fazendo proposta, vocês estão deixando de ganhar 200 pontos, e aí não vai chegar no mais 900, não. Então, aqui no meu método, eu te ensino a ter clareza sobre o que é feito para a gente garantir 200 pontos na competência 5. Então, é importante que a gente delimite aqui o que é cada uma das competências e o que eu preciso fazer para tirar 200 em cada uma delas. Então, olha só, aqui eu estou mostrando para vocês cada uma das competências. No Plano a Mais, eu detalho cada uma delas já de forma prática, né? Como que a gente vai entender o que precisa ser feito para cada uma delas ali. Então, vamos seguir aqui, tranquilo as competências, nós vamos entender a avaliação do Enem, né? Essas competências, elas são avaliadas, gente, de 40 em 40 pontos. Por isso que quem estava me falando ali, eu quero tirar 999, eu quero tirar 950. Isso não é possível. Por que não é possível? Porque o corretor, ele vai trazer para você uma avaliação dada de 40 em 40 pontos. Então, olha só, teve uma vez que um aluno chegou aqui na minha escola, né? E ele falou comigo assim, professora, minha professora lá da escola avaliou minha redação e ela me deu 970. Aí eu falei, uai, mas isso não é possível, né? Por que não é possível? Porque a gente avalia a redação de 40 em 40 pontos. No final das contas, você vai ter a média de 2 corretores ali. Então, se um corretor te deu 920 e o outro corretor te deu 960, a média entre essas duas notas é 940. Então, não dá para tirar 950, ok? Então, é importante que a gente entenda esse termômetro para vocês não se complicarem aí na hora de entender o que precisa ser feito para melhorar a sua nota. Então, de 40 em 40 pontos, combinado? Bom, e aí nós vamos entender como se relaciona a estrutura com a avaliação, ok? Então, a avaliação do Enem é dada por 5 competências e a gente vai entender que essa estrutura está vinculada às competências também. Então, quando eu falo para você lá na competência 2 que você tem que elaborar um texto dissertativo argumentativo, esse é um aspecto que vai ser avaliado. E é a partir dele que a gente vai entender a estrutura. Então, me fala aqui, olha, quem está aí
com o planner em mãos, porque nós vamos precisar dele agora. Pega aí o planner para a gente trabalhar um pouquinho da estrutura. Então, a gente está trazendo aqui, olha, para você entender o planner que está com você, eu trouxe uma divisão aqui e o que a gente precisa fazer em cada uma das partes do texto dissertativo argumentativo. Então, lá na redação do Enem, nós temos 4 parágrafos. A gente vai trabalhar ali com a produção de 4 parágrafos. Nesse sentido, porque, professora, mas por que tem que ser 4 parágrafos? Por que não pode ser 3? Tem que ser obrigatoriamente 4? Olha, a estrutura do Enem, do texto dissertativo argumentativo, ela vai avaliar o seu texto quanto à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão. E aí a gente precisa entender o que tem que ter em cada uma dessas partes para fazer com que você produza um texto bem feito. E aí a gente chega num outro conceito que é muito importante, que é o conceito de parágrafo padrão. Cada um desses parágrafos tem que estar completo, com uma estrutura completa, apresentando ali um tópico frasal, que é uma ideia central, né? Que é aquele aspecto que vai ser mais importante ali na construção do seu parágrafo. Então, esse tópico frasal é muito importante. Desse tópico frasal, a gente vai desenvolver, ampliar essa ideia. Então, a gente vai ampliar essa ideia e concluir. Então, cada parágrafo é como se fosse um mini texto também. Por isso que eu trouxe aqui 3 partes para a gente debater sobre cada uma dessas. Combinado? Então, olha só. Ali na introdução, a gente vai passar por 3 partes muito importantes que não podem faltar em nenhuma das redações. Por quê? Porque a introdução, gente, ela é a porta de entrada do seu texto, a porta de entrada da sua redação. Então, você não pode, por exemplo, começar a escrever o seu texto fazendo um julgamento de que o corretor já sabe sobre o que você vai falar. Então, não necessariamente, a gente não pode, né, começar a escrever o nosso texto imaginando que ele já saiba. É claro que ele sabe, mas a gente tem que primeiro contextualizar, apresentando já uma conexão com o tema que foi pedido, né? Depois a gente vai desenvolver a nossa tese. Essa tese é o ponto de vista que você vai abordar ali no seu texto. Eu vou deixar claro aqui para vocês que o ponto de vista não é escrever eu penso, eu acho, eu sinto aqui no meu coraçãozinho, eu acredito. Isso não é o seu ponto de vista, né? Bom, pode ser, mas o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto acadêmico. Então, em textos acadêmicos, a gente não vai usar informação da nossa cabeça. A gente precisa pautar a construção da nossa tese, ali construí-la, né, de modo a sustentar aí essa afirmação ao longo do texto. E a gente não consegue persuadir o outro só tirando informação da nossa cabeça ou só apresentando o nosso ponto de vista, né? Então, se eu falar para você assim, olha, eu torço para tal time. Você vai torcer para tal time? Eu gosto desse time por causa disso. Você não vai mudar, né, o seu time porque eu gosto. Então, é importante que a gente traga dados. Eu vou trazer títulos, etc. Lógico que é um caso aqui bobo, né? Mas a gente está desenhando uma analogia para entender que a tese, num texto dissertativo argumentativo, ela precisa estar respaldada, tá bom? E essa tese, gente, é uma problematização. A gente vai trazer, por exemplo, essa problematização de modo a comprová-la ao longo do resto do texto. Então, quando o Enem traz para a gente um tema, seja lá o estigma associado às doenças mentais no Brasil, ou quando ele trouxe lá a persistência da violência contra a mulher no Brasil, então ele já está trazendo para a gente a problematização. Basta que a gente reforce essa problematização ali na introdução, ok? A partir dessa tese, a gente vai passar ali pela antecipação. Essa antecipação já é a apresentação da nossa argumentação, é uma bifurcação da tese. Eu vou começar a apresentar para o meu leitor o porquê que isso é um problema, quais causas e quais consequências, né, levam a este problema, né, ou são resultantes dele.
Então, aqui na introdução, a gente já tem que dizer para o nosso leitor aquilo que vai ser abordado, aquilo que vai ser defendido ali ao longo do nosso texto, combinado? Bom, em seguida, agora nós vamos para o desenvolvimento. Então, eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com 4 parágrafos. Então, nós teremos 1 de introdução e 2 de desenvolvimento. Renata, é obrigatório fazer 2 de desenvolvimento? Não é obrigatório, como nada na vida, né? Mas é recomendado para quem quer tirar mais de 900 na redação, com certeza. Primeiro porque a gente tem 30 linhas ali, né, para produzir na redação do Enem. Dessas 30 linhas, se a gente for considerar ali um parágrafo padrão, vai dar em torno de 6 a 7 linhas para cada um. Então, 28 linhas, tem uma sobrinha ali de 2 linhas para quem tem uma letra maior, né? Ou para quem vai construir o título, que no Enem não é obrigatório, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui com 2 parágrafos de desenvolvimento, e este parágrafo de desenvolvimento, ele tem a mesma estrutura, tanto no primeiro quanto no segundo. É claro que você vai abordar ali conteúdos diferentes, mas a estrutura, a intenção do parágrafo é a mesma para os 2, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar com a questão do desenvolvimento, apresentando um argumento por parágrafo, né? Apresentando também a legitimação. Essa legitimação ela que vai comprovar, ela vai sustentar a sua tese. Ela que vai falar assim, olha, a Renata não está tirando esse problema, essa questão, essa ideia da cabeça dela, né? Ela tem fundamento. Ela está respaldada aqui por uma área do conhecimento, seja sociologia, seja filosofia, seja uma alusão cultural, né? Seja aí uma alusão histórica. Ah, Renata, não dou conta, não sei legitimar, eu não tenho repertório para isso tudo. Eu te garanto que você tem. Lá no meu método, a gente destrava esse uso de repertório, né? Então, a gente tem conhecimento adquirido de uma vida inteira. A gente só não aprendeu a trazer, né, esse conhecimento aqui de outra área para o nosso texto, para articular ali com os aspectos que a gente vai desenvolver. Então, a gente aprende a fazer esse exercício de linkar um conhecimento de outra área, né, com esse aqui que a gente vai, com esse tema que a gente está abordando na redação. Além disso, aqui na conclusão, na conclusão do desenvolvimento, a gente quer chegar a um ponto, né? É como se eu estivesse desenvolvendo uma argumentação ali e perguntasse, e daí? Onde eu quero chegar? Porque senão o nosso texto ele fica com pontas soltas. Então, se eu falo para você assim, o bullying é uma causa para a evasão escolar. E aí eu desenvolvo essa ideia falando lá do filme Extraordinário, né, em que o August sofria com o bullying, etc. Ok, se eu parar aí, você vai ficar pensando, tá, qual que é a relação dos dois, né? Se eu não desenvolvi. Então, você precisa concluir a sua ideia, você precisa concluir ali o seu parágrafo, não pode deixar pontas soltas. Por quê? O corretor, ele não pode imaginar, por mais que eu consiga, ao ler o seu texto ali, tentar entender um pouquinho do que você quis dizer, eu não posso avaliar o que você quis dizer. Eu só posso avaliar aquilo que está no seu texto. Então, se você não colocou, eu não posso supor, combinado? Parágrafo de conclusão. Nós vamos para o parágrafo de conclusão, entendendo que ele é um fechamento para o nosso texto, mas também é um espaço que a gente tem que incluir aí a proposta de intervenção, né? Então, antes de mais nada, a gente apresenta uma síntese, uma retomada, né, do que foi abordado ao longo do texto. E aí, gente, no Plano a Mais, a gente estuda várias estratégias para a gente fazer isso, não é um modelo pronto, né? Existem várias possibilidades de construção dessa síntese, tá? Dessa retomada. A gente pode retomar ali o texto de várias formas diferentes. Chegando aqui na conclusão, a gente passa também pela proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, para ser avaliada no Enem, ela vai passar por 5 elementos. Esses 5 elementos são indispensáveis
lá na construção. Então, nós temos aí ação, que é o que vai ser feito, o agente, quem vai fazer essa ação, o meio modo, como essa ação vai ser feita, como ela vai ser elaborada, né? A forma com que essa ação vai ser desenvolvida, apresentada. Um detalhamento, que é uma explicação a mais de um desses elementos, e o efeito. O efeito é o resultado, para que essa proposta está sendo apresentada ali. Existem também várias estratégias, né, vários mecanismos linguísticos que nos ajudam a entender como a gente vai apresentar cada uma dessas partes aqui na proposta de intervenção. E também podemos apresentar ali na conclusão, a conclusão da conclusão, né? Que é uma frase de fechamento, uma frase que vai tornar atrativa aí aos olhos do corretor, né? Olha, chegou mesmo ali onde queria, esse participante conseguiu concluir, né, as ideias dele. O segundo passo é muito importante, muito importante. Você precisa aprender a analisar as propostas, né? É necessário que você aprenda, e lá no Plano A Mais eu ensino, né, a fazer uma leitura ativa da proposta. Então, quando você está fazendo ali a prova do Enem, tem ali as questões de linguagens e no meio do caderno vem a proposta de redação. Essa proposta vai ter uma estrutura toda formada para você, né, com as orientações primárias, depois nós vamos ter ali também os textos motivadores e, por fim, o tema, tá bom? Então, olha só, o recadinho que eu trouxe para vocês. Saber o que fazer já é meio caminho andado. Lá no formulário, inclusive, que eu mandei para vocês, né, preencherem, muitos responderam, estava inscrito que muitos de vocês apresentaram a dúvida sobre, Renata, o que eu vou fazer quando eu não sei o tema? Quando eu não sei nada sobre o tema que vai ser abordado. Bom, para começar, né, gente, lá no meu método não tem essa de não sei o tema, não. Você vai ter total segurança para escrever sobre qualquer tema na redação do Enem, porque a gente trabalha muito para isso, né? Para você sentir essa segurança, tá? Eu tô com dúvida, não sei se é isso mesmo para fazer. Então, nós vamos lá entender como a gente faz essa leitura ativa do texto. Então, vamos supor aqui, pegando o tema do ano passado, a gente vai ler sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. O primeiro passo, a gente precisa analisar e identificar quais são as palavras-chave do tema. Então, olha, você precisa falar dos desafios, você precisa falar da valorização e principalmente das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Nossa, Renata, mas eu vou ter que falar de todos esses povos tradicionais, eu vou ter que falar de todas as comunidades? Não, o Enem não trouxe todas para você, ele não trouxe um específico, né? Ele trouxe de modo geral as comunidades e os povos tradicionais. Se você, então, tomar como global o tema comunidades e povos tradicionais, a sua redação já vai estar encaixadinha ali no tema, né? E você garante já de cara a abordagem completa. Então, fazendo essa identificação do tema, né, e colocando lá na sua tese, na introdução, você já não corre o risco de zerar a sua redação e nem tangenciar a redação. Tangenciar, gente, é quando a gente aborda parte completa do tema, mas a gente não desenvolve em sua completude. É como se eu falasse aqui sobre os desafios das comunidades e dos povos tradicionais e não falasse da questão da valorização desse povo. Então, se eu não falar da questão da valorização, eu posso tangenciar. Eu não vou ter a minha nota ali recheada, né, mais de 900, isso não vai acontecer. Então, é muito importante que a gente aprenda a identificar essas palavras-chave e já condicione-as ao uso aí na introdução, ok? Poderia colocar desafio e valorização indígena no Brasil? Não poderia colocar só indígena, porque não são só os indígenas, né? Mas se em algum momento do texto você colocasse ali
comunidades, usasse esse termo, né? E povos originários, ok. Então aqui a gente precisa saber o que fazer, né? Para caminhar aí já, mesmo quando a gente não sabe o que é o tema. O pessoal não precisa ler na imagem, esse aqui é o texto 4 da proposta, tá? Do ano passado. Nesse, eu só destaquei aqui as partes que são mais importantes para a gente. Então, lá na parte do planner que eu mandei para vocês, em que a gente tem a chuva de ideias, essa chuva de ideias é um brainstorming, né? Quando a gente vai lançar ali todas as ideias que a gente tem mesmo sobre esse tema. E se a gente não tem ideia, a gente vai lá no texto motivador, como eu fiz aqui, olha. O texto motivador, texto 4, do tema sobre povos originários, ele já trouxe a questão aqui, olha, das legislações ambientais que ameaçam os direitos dos povos originários e também de inovações que não podem ameaçar o seu território, suas formas tradicionais de viver e de produzir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Veja bem, lá no tema, no texto motivador, já me traz alguma problematização que torna possível o uso aqui, olha, posso falar de legislações ambientais que ameaçam os nossos direitos, aqui está nossos, né, porque é a fala de um dos povos originários ali, e já poderia trabalhar como problematização, olha, as inovações têm ameaçado o território dos povos indígenas, impedindo a valorização da cultura, da forma, né, tradicional de vida entre eles. Então, aqui a gente já começa a trazer muita informação que pode ser usada no tema, lá na nossa redação, mesmo que a gente não saiba nada sobre ele. Então, você precisa aprender de forma estratégica como fazer uma leitura ativa ali dos textos motivadores. Isso vai te ajudar a aumentar a sua nota também. O passo 3, gente, você precisa produzir semanalmente. Como o ditado já diz, né? A prática é que leva à perfeição. Então, é muito importante que a gente identifique que a produção semanal vai nos conduzir à nota máxima. Então, não dá para eu chegar aqui hoje e falar, amanhã eu vou tirar 960 na minha redação. Não é bem assim. Existe um processo, né? E aí tem a minha mentora, ela diz que o processo vem antes do sucesso. E é isso, não adianta a gente querer pular etapas. E aí isso é muito importante. Produzir semanalmente vai te gerar maior segurança, né, na hora da prova. Quanto mais você produzir, menos ansiosa vai ficar. Teve um aluno meu em 2019 que ele passou mal durante o primeiro dia de prova, ele passou muito mal no dia da prova da redação. Ele chutou muita coisa da prova fechada, mas fez a redação e saiu mais cedo. E aí, neste ano, ele tirou 920 na redação do Enem. Então, olha só, mesmo quando a gente está em condições adversas, se você produz semanalmente, né? Se você escreve ali toda semana, você consegue aumentar a sua nota. Essa foto aí, olha, é uma foto que eu peço para os meus alunos me mandarem, da sequência deles, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho para ver se fica mais tranquilo para vocês. Acho que não deu. Mas é uma prova de que quando a gente produz semanalmente, o resultado vem. Por que que vem? Olha, você pode produzir de forma independente, aí na sua casa, toda semana. Mas quando você produz uma redação, essa redação é corrigida pela professora. A professora te devolve essa correção indicando o que você precisa melhorar. Na outra semana você corrige esse aspecto e na outra um outro aspecto e assim por diante. Essa nota ela vem aumentando de forma gradativa, né? E isso traz mais segurança para vocês. Aqui no caso do Davi, em 12 redações, olha só, 12 semanas, ele saiu de 960... Desculpa, ele saiu de 560 para 960. Então, em 12 redações, em 12 produções, ele aumentou aí 400 pontos na média dele, na nota dele de redação.
E isso é muita coisa, né? Se a gente for olhar a média final, isso já diz muito. Então, é importante produzir toda semana e não praticar sozinho, né? Lá no Plano a Mais, por exemplo, a gente tem proposta de redação toda semana. As aulas acontecem e você sai da aula com uma proposta para entregar ali na outra semana, tem a redação corrigida e aí você consegue melhorar a sua nota de forma significativa. No quarto passo, é muito importante corrigir os seus erros. Os erros são os nossos maiores aliados. É muito comum, por exemplo, a gente fazer uma prova e nessa prova a gente receber uma nota ruim e aí a gente faz o que com essa nota ruim? A gente tem que ver, dobra a prova ali, coloca na bolsa e nunca mais quer olhar para aquilo que você errou, para aquela nota, né? E isso acontece com muita frequência, mas não pode acontecer na redação do Enem e nem nas outras disciplinas, né? Porque o erro, ele nos conduz ao acerto, ele conduz à identificação do que a gente precisa melhorar, senão a gente vai desenvolvendo uma ilusão de competência, né? Se a gente faz a redação ali, copiando a internet, por exemplo, né, sem identificar o que a gente não sabe, a gente vai estar se enganando. Então, aqui é exemplo, olha, do planner de alguns alunos aqui da escola, quando eles apresentam, por exemplo, os principais acertos, aquilo que eles têm que cultivar na redação, mas principalmente o que não pode mais errar. Eu não posso mais errar aqui, olha, o conectivo. Então, a Letícia, por exemplo, a minha aluna, ela tirou 980 na redação do Enem. Mas antes disso, ela escrevia a redação e repetia o mesmo conectivo em todos os parágrafos. Esse conectivo repetido tirava 40 pontos da redação dela. Então, olha só, de 920, né? Vamos colocar aqui, de 920 para 960, por causa apenas da repetição de um conectivo. Então, é muito importante que você tenha o olhar do corretor para indicar para você, olha, tá vendo aqui, ó, você está repetindo demais esse conectivo, existem outras estratégias. Então, lá no meu plano, eu ensino vocês a identificarem quais as possíveis estratégias argumentativas, né? São frequentes que a gente comete, são vícios de linguagem e eles podem ser abandonados. Mas o vício, gente, ele é tão grande que se o outro não chegar para você e falar assim, filho, você está errando essa vírgula de novo, você vai continuar errando, porque você é fiel a esse vício de linguagem. Isso vai acontecer. O mais importante, tenha um plano para acompanhar você. É muito importante que você tenha um plano, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você vai ficar sem rumo. Essa citação aqui é lá da Alice, né, no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Aí você não vai ter parâmetro, né, para se comparar, para entender aí o que você precisa melhorar. O aluno Guilherme, ele tirou na primeira vez que ele fez o Enem, ele tirou 440 na redação. Quando um aluno tira 440 na redação e sabe onde ele quer chegar, então o Guilherme tirou 440, mas ele sabia que ele queria fazer fisioterapia. E que fazendo fisioterapia, para fazer fisioterapia, ele precisava subir essa nota aí, né? Então é importante que a gente já entenda que ter a correção nesse plano aqui, que desenvolver um plano para aumentar essa nota, vai envolver a presença de um professor. Não adianta, eu sei que é muito comum vocês assistirem vídeo, live no YouTube, tem muito conteúdo, inclusive aqui no meu canal já comecei a produzir alguns conteúdos também, mas a escrita, gente, ela é muito particular, né? É muito comum, vocês, inclusive lá no formulário, tinha muitas dúvidas assim preenchidas para mim. Olha, o que eu preciso fazer para melhorar na minha redação? Eu coloquei lá para vocês. Ó. Se você pudesse fazer a pergunta para um corretor, qual pergunta você faria? Então, vários alunos me mandaram o que eu preciso fazer para melhorar a minha nota na redação. E eu te digo que você precisa fazer, cumprir esses 5 passos, né? Começar ali pelo entendimento da estrutura, começar pela produção de texto semanal e principalmente pela correção
do seu texto feita aí por um especialista. Porque senão você não vai saber qual caminho, né, tomar quando você sabe. Então, se você sabe, por exemplo, que quer tirar mais de 900 na redação do Enem, você sabe que o caminho que você vai tomar deve ser esse acompanhamento por um professor. Esse deve ser o seu plano. Por quê? Porque é ele que vai ser capaz de te falar, olha, com essa nota você não vai chegar lá, a gente precisa fazer a gente precisa traçar esse percurso para que você melhore, né? Então, é muito importante que você saiba, primeiro, o que você está errando, mas também que você está evoluindo. Que a sua nota, o aumento da sua nota é progressivo, e aí você não desanima, né? Se tem alguém ali te orientando, te acompanhando, você não vai desanimar no meio do caminho. Foi isso que aconteceu com o Guilherme. Ele saiu de 440 na redação do Enem e foi para 920. Ele tirou 920, citando inclusive César MC na redação do Enem. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm repertório, que a gente pode destravar esse repertório aí, eu vou te ensinar estratégias para você destravar esse repertório, ok? Então, ele tem várias estratégias para você concluir o desenvolvimento. Não precisa ser uma forma só. Você só precisa entender que, se você sai de um ponto, você tem que fechar esse raciocínio. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, do bullying, né? Vou usar o mesmo exemplo que eu falei lá. Se eu estou falando do bullying, e aí eu chego aqui e uso um argumento, um repertório, que é o filme Extraordinário, eu posso concluir estabelecendo a relação dos dois, né? Então, como eu comprovo que o bullying está presente em Extraordinário, né? E que ele promove a evasão escolar. Então, a gente fecha esse raciocínio, por exemplo, olha, dessa forma é perceptível que o bullying, né, que afetava ali o personagem de Extraordinário, fazia com que ele se desmotivasse e quisesse evadir da escola. A gente fecha o raciocínio. Em qual parágrafo tem que ficar o repertório? O repertório, gente, ele vai ficar ali ou no contexto, na introdução, mas principalmente no desenvolvimento. Ele vai ajudar a sustentar a sua argumentação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Repertórios podem ser utilizados nos 3 parágrafos? Podem. Podem ser. Não é qualquer repertório, tá, gente? Não precisa ficar decorando aí as coisas. No plano a mais, por exemplo, eu vou te ensinar que o repertório ele pode ser mobilizado de forma estratégica. A gente não precisa decorar nenhum deles, né? A gente pode ter repertório aí diversos, tá bom? É muito comum eu encontrar 2 tipos de alunos aqui quando chegam para mim no plano a mais. Tem aqueles alunos que são muito sintéticos, né? Aqueles que escrevem pouco, que acham que escrever muito é encheção de linguiça. E tem aqueles alunos que escrevem demais e têm dificuldade de organizar as ideias. Eu também era assim, então eu não sabia organizar as minhas ideias. Eu ficava ali borbulhando de informação na minha cabeça, mas eu não conseguia falar, meu Deus, o que vai caber? Aí eu escrevia ali o primeiro parágrafo, depois eu apagava o primeiro parágrafo todo e esquecia o que eu tinha pensado que viria depois. Então, foi por isso que eu desenvolvi um método. Eu falei, não, eu preciso aprender a organizar. Eu vi que essa dificuldade de organização, de ter o que escrever, ela valia tanto para aqueles alunos que têm poucas ideias, quanto para os alunos que têm muitas. Então, eu tive que desenvolver um método que ajudasse esses 2 casos, né? E foi aí que eu desenvolvi o Plano a Mais. Eu trabalho aqui com o ensino de projeto de texto estratégico que te dá segurança e a certeza no dia da prova do Enem que você vai tirar mais de 900.